Olá, tudo bem com você? Existe uma frase que diz que nós somos recompensados pelos nossos atos. Isso te assusta ou te alivia? Lá no capítulo 6 do livro de Gálatas diz que tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Quando a gente observa esse verso, quando a gente medita nele, o que se espera é que a gente tenha uma vida mais responsável, não é mesmo? Desde quando nós acordamos até quando nós vamos deitar, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, quase sempre a gente talvez nem pensa nas consequências que nós vamos ter que lidar com essas escolhas, não é mesmo? Quando nós decidimos não cuidar da nossa alimentação, quando a gente decide não fazer atividades físicas, talvez de forma inconsciente você não esteja pensando nisso, mas você vai colher os frutos disso. Quando a gente decide por não estudar, por não se aperfeiçoar, nós temos que lidar com as consequências disso. E a Bíblia ela traz inúmeros exemplos de pessoas que fizeram escolhas ruins e tiveram que lidar com isso. Existem muitas histórias, mas uma que eu gosto em específico está lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, que conta um pouco sobre a história do rei Davi. Essa história é muito conhecida, você provavelmente deve ter lido ela. E o contexto dessa história, queridos, é que todo o exército de Davi vai para a guerra e ele decide ficar no palácio. E enquanto Davi ele estava andando pelo palácio, ele avista uma mulher muito bonita. E ele pergunta para o servo quem é aquela mulher. E o servo diz que ela era Batseba, mulher de Urias. Aqui a gente tem uma informação muito interessante, queridos. O servo diz para Davi que ela era esposa de Urias. Mas Davi ele fecha os olhos e os ouvidos para aquela informação. Davi ele queria aquela mulher independente de quem ela era, de quem estava ao redor de Batseba. E nesse momento, Davi ele faz uma escolha errada, uma escolha muito errada. Mas Davi, ele queria somente satisfazer os seus desejos. E o que eu aprendo com a história de Davi, queridos? Muitas vezes o que aconteceu lá no passado com Davi pode acontecer comigo. Na ânsia de querer algumas coisas, de almejar algumas coisas, eu me esqueço de quais consequências essas escolhas podem gerar na minha vida. Davi não pensou nisso. Urias fazia parte do seu exército e, a princípio, estava em guerra. E Davi pede para que aquele servo chame Batseba para se deitar com ele. O que acontece, queridos, é que após Davi e Batseba passarem a noite juntos, Batseba engravida. E Davi, na ânsia de querer esconder aquilo, pede para que Urias volte. Enfim, toda a história você conhece, não é mesmo? Urias acaba morrendo pelas mãos de pessoas do exército, mas a mando de Davi. E Davi, então, traz Batseba para ficar no palácio, para morar no palácio. E nesse momento, queridos, o que Davi se esquece é que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo no palácio. Davi, por um momento, pensou que estava tudo certo, que ninguém ia descobrir, que ninguém ia saber que o filho era dele. E quantos erros Davi cometeu para esconder esse pecado, não é mesmo? E muitas vezes, quando a gente olha para a história de Davi, a gente fica indignado, não é? Como que Davi teve coragem de fazer isso? Mas trazendo para a nossa realidade, queridos, quantas vezes nós fazemos escolhas que a gente não pensa em quais as consequências isso vai trazer para a nossa vida? A gente acaba enganando, a gente acaba roubando, a gente acaba mentindo para as pessoas e a gente acha que está tudo certo, não é mesmo? E que ninguém vai descobrir. E assim como Davi, a gente cai no erro de esquecer que Deus está vendo tudo. E quando o profeta Natan chega perante Davi e faz ele entender
o erro dele, Davi toma consciência do que ele havia feito, Davi ele precisa lidar com a consequência da escolha. Essa história é muito triste, queridos, porque conforme você lê esses capítulos, você percebe que o filho de Davi e Batseba acaba morrendo pelo erro dos dois. Davi, quando ele decide matar Urias, Davi ele está plantando morte e Davi colhe morte na sua casa. Davi pediu para matar Urias e Urias foi morto. Mas em consequência disso, o filho deles também foi morto. O tempo todo, queridos, quando nós fazemos escolhas, nós temos que estar preparados para receber também as consequências disso. E muitas vezes a gente esquece de que a colheita ela vem. E a colheita ela pode ser muito dura. Davi jamais imaginou que o filho que Batseba estava esperando iria morrer. E no momento em que estava tudo certo na casa de Davi, que Batseba estava com ele, Davi começa a colher as consequências das suas escolhas. Essa história mostra para nós, queridos, que nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo no presente. Às vezes a gente esquece do que a gente está fazendo, não pensa muito nas nossas ações e a gente acha que está tudo certo. Não, ninguém está vendo, eu posso enganar, eu posso roubar e está tudo certo, eu vou dar um jeito, eu vou cobrir, eu vou passar um pano. E, queridos, a gente pode enganar a nossa família, a gente pode enganar pessoas do nosso trabalho, a gente pode enganar amigos, mas Deus a gente não engana. Pode passar o tempo que passar. E talvez você pode pensar, nossa, mas essa história não faz muito sentido, queridos. O tempo todo nós estamos colhendo os nossos frutos. Os frutos que muitas vezes nós não queremos plantar. Só que não tem como eu plantar maçã, querer colher uvas. Tem? Não tem como, queridos. Eu preciso, se eu planto laranja, se eu planto uma semente de laranja, eu preciso colher laranja. E muitas vezes nós plantamos corrupção, nós plantamos mentiras e queremos colher verdades. Eu não sou sincera com alguém, mas exijo que essa pessoa seja sincera comigo. E com Davi foi a mesma coisa. No momento em que ele menos esperava, ele começou a colher o fruto das suas escolhas. E conosco pode ser a mesma coisa. Quando a gente menos espera, quando a gente acha que está tudo certo, queridos, que ninguém está sabendo, a gente começa a colher os frutos das nossas escolhas. E quem dera o fruto das nossas escolhas pudesse ser os melhores frutos, frutos de alegria, frutos de paz, mas nem sempre isso ocorre. O que você está plantando hoje? Lembre-se que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, você vai estar colhendo frutos de decisões que você tomou hoje. Então, hoje, queridos, é o dia que nós devemos fazer as melhores decisões, tomar as melhores decisões. Não é amanhã. Eu não posso escolher ser uma pessoa correta amanhã, eu não posso escolher não mentir amanhã, eu não posso não escolher enganar pessoas amanhã. Eu preciso fazer isso hoje. Hoje é o dia de nós mudarmos, de nós buscarmos um coração melhor. Davi, a Bíblia diz que no momento em que o profeta Natan chega para ele e diz que ele errou, os olhos de Davi se abrem, queridos. E a partir daquele momento, Davi se arrepende de coração. Os frutos ele colheu, mas além de colher os frutos, queridos, além de passar por aquele processo doloroso, Davi se arrependeu. Quais os frutos nós estamos plantando hoje? O que a gente está plantando hoje? São ações boas, ações que apontam que nós somos verdadeiros cristãos ou coisas ruins? Você está preparado para colher
os frutos das suas ações, eles podem ser dolorosos. E assim como Davi, lá no capítulo 51 do livro de Salmos, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. E essa deve ser a nossa oração todos os dias, queridos. Porque todos os dias nós temos que decidir coisas e nós somos falhos. E a gente sempre vai, às vezes, andar ali à margem do que é certo e do que é errado. Mas que nós possamos, assim como Davi, queridos, pedir para Deus criar em nós um coração puro, um coração reto, para que todos os dias nós possamos fazer as melhores escolhas. Que Deus te abençoe.